Vamos lá para mais um encontro aqui da nossa catequese. E nesse encontro, dessa nossa segunda parte, onde estamos falando sobre os sacramentos da igreja, onde temos o objetivo de transbordar a simples, entre aspas, né? Porque é divina, como assim é simples? Entre aspas, transbordar a simples inspiração, a gente vai falar nesse capítulo sobre os 7 sacramentos da igreja. Então pega aí sua apostila, página 28, os 7 sacramentos da igreja. Vou beber uma aguinha. Antes de mais nada, vamos começar com uma oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos proporcione um encontro, uma catequese saudável e agradável para a nossa alma. Que o Senhor afaste das nossas mentes, do nosso coração, da nossa alma, a ignorância e as trevas, e que a gente possa estar com os ouvidos abertos e o coração adubado para receber esse conhecimento e transformar ele em ações, transformar ele em obras. Que tudo isso aconteça em nome de Jesus, com a intercessão de Nossa Senhora, de São José e dos nossos anjos da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Como sempre, oração de São Tomás de Aquino. Então pega aí sua apostila e reza comigo. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispuseste numa ordem admirável acima dos céus, que dispuseste com tanta beleza cada parte do universo, vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa clareza, afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça da vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a dificuldade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje vamos falar sobre os 7 sacramentos da igreja. Mas antes de falar sobre os 7 sacramentos da igreja, a gente precisa falar sobre o que nos leva a precisar dos 7 sacramentos da igreja. Eu já falei sobre isso no último encontro, mas recapitulando, a nossa alma, quando foi criada por Deus, ela foi criada para ter domínio sobre o nosso corpo. Nossa alma dominava o nosso corpo. É interessante que lá no começo, lá na criação, Deus criou a gente com um corpo divino. A gente tinha um corpo divino. O que é o corpo divino? É o corpo igual ao de Jesus ressuscitado. O corpo que atravessava a parede, o corpo que desaparecia do nada. É um corpo com característica de alma. Mas o pecado original corrompeu as nossas almas. E como castigo, a gente teve uma desordem na nossa vida. Qual que é a ordem da nossa vida? A alma dominar o corpo. A alma dominar a carne. E qual que é a desordem causada pelo pecado original? O corpo ter domínio sobre a alma. Literalmente, o que isso quer dizer são as nossas vontades dominar a nossa razão. Sabe aquela vontade de comer um chocolate? Aquela vontade de comer um chocolatinho que você não consegue controlar? É a vontade dominando a razão.
Às vezes você está de dieta e sabe que não pode comer aquele chocolate, mas está com muita vontade e aí desliza na dieta. É a vontade dominando a razão. Então essa desordem do pecado original causou o pecado original, aliás, causou essa desordem. E os sacramentos, eles nos ajudam a não reestabelecer a ordem. Porque a ordem a gente só consegue restabelecer perfeitamente no céu. Entendeu? Então, essa ordem, ela tende a ser equilibrada com muito esforço ao longo da nossa vida no processo de santificação. Então, os santos, eles são as pessoas que mais se aproximaram um dia de reconquistar essa ordem, de equilibrar, pelo menos, essa balança para que a alma, na medida do possível, domine as vontades do corpo. E é exatamente por isso que, como lembrança, a gente tem nas nossas casas, todo católico tem uma imagem de um santo, por exemplo. Porque aquele santo nos motiva a lembrar de que nós também conseguimos, porque ele é de carne e osso igual a gente conseguiu. Ele nasceu com o pecado original tatuado na alma, também conseguiu. Então nós também conseguimos. Então os santos e as imagens que nós temos na nossa casa servem para a gente lembrar disso. E também para a gente pedir para aqueles santos que nesse momento estão lá no céu, ao lado de Jesus, intercessão. Então tem o santo, sabe aquele negócio de o santo do casamento, o santo dos enfermeiros, o santo das mulheres grávidas. Isso existe de verdade. E por quê? Porque em algum momento na vida desses santos aconteceu algum caso relacionado a isso. Ou a casamento, ou a enfermagem, medicina, ou a alguém grávido, ou alguém grávida, né? E por ter acontecido algo na vida desses santos relacionados a isso, eles são ligados ao santo padroeiro de XYZ. E por que não pedir para esse santo padroeiro de XYZ, esse XYZ que você precisa? Já que ele está lá no céu, ao lado de Jesus, e a gente acredita na comunhão dos santos. A gente vai falar isso mais para frente, mas já dando um spoiler, o que é a comunhão dos santos? A comunhão dos santos é a comunhão das orações, ou seja, o conjunto das orações feitas pelos santos lá do céu, pelas almas do purgatório e pelas pessoas aqui da terra. Então a junção de todas essas orações é a comunhão dos santos. Isso quer dizer que uma oração minha pode beneficiar uma alma do purgatório. Assim como uma oração de um santo lá no céu pode beneficiar a minha aqui na terra. Esse fluxo, ele se chama comunhão dos santos. Isso quer dizer que eu posso orar pedindo para um santo lá no céu interceder por mim a Deus. Eu já estou pedindo direto a Deus. Meu Deus, me ajuda, preciso disso, me ajuda a melhorar naquilo. Pedir para um santo interceder por nós é como pedir uma ajudinha para que isso aconteça. Sabe quando você queria dormir na casa do seu amigo ou da sua amiga quando você era criança? Mas você sabe que se você pedisse para o seu pai ou para a sua mãe, ele ia falar não? Ou você ia precisar insistir muito para ele falar sim? Aí o que você fazia? Você falava para o seu amigo, pede lá para minha mãe para deixar eu dormir na sua casa. E aí o seu amigo ia pedir para sua mãe, era mais fácil, ela deixava. Era mais fácil, seu pai deixava. Então isso é interceder. Seu amigo estava pedindo para que você fosse dormir lá. Ele estava intercedendo para que você fosse dormir lá. A mesma coisa acontece com os santos. Ele intercede para que seja mais uma pessoa pedindo por nós. E a gente possa conseguir ter aquela graça, aquele milagre, aquele pedido concedido. Então, curiosamente, a comunhão dos santos é um dogma da Igreja Católica. Os sacramentos é um dogma da Igreja Católica. E o que são os dogmas da Igreja Católica? Os dogmas da Igreja Católica são ensinamentos que a Igreja estabelece que todo católico precisa acreditar.
Só existem duas possibilidades. Você é um católico que acredita nos dogmas ou você não é católico. Então aquela pessoa que fala, eu sou católico, mas eu não concordo com isso, aquilo, aquilo. Se isso, aquilo, aquilo é um dogma, então você não é católico. Os dogmas são orientações, ensinamentos que a igreja estabelece que todo católico precisa acreditar, sabe por quê? Porque são ensinamentos tão importantes que, caso a gente não acredite, a gente é conduzido, a gente tende a ser induzido a perder a salvação. Então, por exemplo, um dos dogmas, vamos listar aqui os dogmas, tem aí na sua apostila. A gente tem 43 dogmas na Igreja Católica. Para que a gente não precise decorar esses 43 dogmas, a Igreja resumiu esses 43 dogmas em 8 categorias. Primeiro, dogma sobre Deus. Segundo, dogma sobre Jesus Cristo. Dogma sobre a criação do mundo. Dogma sobre o ser humano. Dogmas marianos sobre Nossa Senhora. Dogma sobre o Papa e a Igreja. Dogma sobre os sacramentos. E dogmas sobre as últimas coisas. O que são as últimas coisas? Juízo final, Apocalipse, ressurreição dos mortos. Isso é as últimas coisas, a volta de Jesus daí para frente. Então essas 8 categorias são resumos dos dogmas da Igreja Católica. Então se eu não acredito em algo que está relacionado aos dogmas, eu não sou católico e eu corro um risco muito grande de me perder do caminho da salvação. Se eu não acredito, por exemplo, nos dogmas marianos, não acredito que Nossa Senhora foi levada aos céus de corpo e alma, se eu não acredito que ela é virgem, ela teve Jesus, mas não aconteceu nenhum ato sexual, nem antes e nem depois do nascimento de Jesus. Que aquele corpo foi um corpo e uma alma e uma pessoa preparada desde o nascimento, antes do nascimento, porque os pais de Nossa Senhora também são santos. Santa Ana e Santo, esqueci o nome do pai dela, mas o pai e a mãe são santos. Então ela foi uma pessoa, alma, espírito, preparado antes mesmo do nascimento. Ela é virgem antes e depois do nascimento de Jesus. Porque não se trata da virgindade, se trata de alguém preparado, separado para um projeto de salvação que Deus tinha para a gente. Então, se eu não acredito nisso, eu tenho muita chance de me perder da minha salvação. Então, a igreja estabelece esses 8 dogmas não para criar uma supremacia que quer fazer com que todo mundo acredite no que a igreja está falando. Não. É simplesmente como uma proteção para que os filhos da igreja não se percam. É um ato de bondade da igreja para evitar que almas vão para o inferno. Tá? Então, os 8 dogmas nos protegem a estar sempre sendo levados, caminhando para o caminho da salvação. Esses 8 dogmas, eles foram estabelecidos no ano 300, mais ou menos de 300 a 400 depois de Cristo. Isso quer dizer que mais ou menos 300, 400 anos depois da morte de Jesus Cristo, os dogmas foram estabelecidos. E por que eles foram estabelecidos? Porque de 300 a 400 anos depois que Jesus Cristo morreu, começaram a acontecer, a surgir muitos cristãos com opiniões diferentes. Cristãos que diziam que, por exemplo, Jesus, ele era alguém muito inteligente, mas ele não chegava a ser Deus. Ele não é Deus. Outros já diziam que Deus isso é chamado de heresia.
coisas que vão totalmente contra o legado da igreja. O que é o legado da igreja? São os ensinamentos trazidos pelos apóstolos que viveram com o próprio Jesus Cristo. Então, coisas que vão contra o legado dos próprios apóstolos são heresias. E essas heresias precisavam ser combatidas. É no ano 300 ali até 400 que a igreja se reúne, todos os bispos, o Papa se reúne e estabelece os dogmas, verdades que não podem ser colocadas em debate. Não está em debate se Maria é virgem ou não. Ela é virgem. E todo católico precisa acreditar nisso. Porque acreditar nisso é uma proteção contra a sua... proteção para a sua salvação. Então a igreja estabeleceu isso, e isso é tão importante que foi nessa reunião que foi criada a oração do creio. E adivinha por que se chama creio? Porque a oração estabelece que você acredita nos dogmas da igreja. Então é totalmente contraditório você ser um católico que vai na missa, toda missa tem o creio. Você vai lá, reza o creio e depois fala, acredito nisso, mas não acredito naquilo. Percebe como não tem como ser um católico que não acredita nos dogmas? Então o creio, ele basicamente resume as 8 categorias dos dogmas da igreja. Então quando a gente fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a gente está falando aqui dos dogmas sobre Deus. Pega aí na sua apostila, abre a listinha e vamos tentar ligar a essa listinha o que a gente está rezando creio. Então vamos lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, dogma sobre Deus. Criador do céu e da terra. Aqui a gente pode estabelecer dogma sobre criação e também sobre Deus. E em Jesus Cristo, seu único Filho, Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Dogma sobre Jesus Cristo. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo. Nasceu da Virgem Maria, dogma mariano. Eu me perco no credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, ressuscitou ao 3º dia. Me perdi. Mas depois faz a oração aí e vai ligando aqui às 8 categorias dos dogmas da igreja, que você vai ver como eles se encaixam. E se encaixam de forma proposital, porque o credo foi feito justamente para que a gente reze aquilo que são as colunas daquilo que a gente acredita. Tá bom? Acontece que dentro desses dogmas tem muita coisa que é necessário fé para acreditar. Então Deus, Criador de todas as coisas, Virgem Maria, virgem antes e depois do nascimento de Jesus, isso foge o nosso entendimento. É necessário fé para acreditar nessas coisas. E a gente precisa curvar a inteligência para acreditar nisso. Porque isso foge da nossa inteligência. Acontece que a gente fica mais sensível a acreditar nisso, a gente fica mais dispostos, entre aspas, a acreditar nisso, quando a gente obtém os sacramentos. Então, nossa alma, como eu disse, é quebrada pelo pecado original, mas ela é consertada ao longo do tempo, conforme a gente vai absorvendo os sacramentos. E quais são os sacramentos da Igreja Católica? Crisma, quer dizer, primeiro, batismo, Eucaristia, crisma, confissão, unção dos enfermos, matrimônio e sacerdócio. Esses são 7 sacramentos da Igreja Católica. Cada sacramento, ele infunde na nossa alma curativos. Ele infunde na nossa alma graças santificantes que nos ajudam nesse caminho da santificação, da santidade. Eu sempre repito, a santidade é uma jornada que todos nós estamos dentro dela. Não se desvincule do caminho da santidade. Você está numa jornada de santidade. Cada vez que você se renuncia, você está se aproximando da santidade. No trânsito, quando alguém te corta e você
vai xingar aquele filho da mãe, mas não xinga, você está se renunciando. Caso você faça isso para Deus, você está se renunciando. Quando você oferece essa renúncia para Ele, você se renuncia 2 vezes mais. Isso é se santificar. Lembra, todos os santos começaram com pequenos passos, assim como esse. Então não diminua os seus passos no processo de santificação. É mais fácil fazer isso quando a gente tem dentro de nós graças que nos ajudam a ser mais santos. E é justamente essas graças que são dadas por meio dos sacramentos. Essas graças nos ajudam a cumprir os mandamentos. Então o mandamento de amar Deus sobre todas as coisas, ele é intensificado quando a gente recebe esses sacramentos. Quando a gente recebe o batismo, a Eucaristia. Imagina, quando você recebe a Eucaristia, você está comungando Deus. Aquele não é um pãozinho. Depois que o padre vai lá e consagra aquela hóstia na missa, passa a ser o corpo de Deus. Como assim o corpo de Deus? Eu estou sentindo um gosto de pão. Parece pão, tem gosto de pão, mas é o corpo de Cristo. Parece vinho, tem gosto de vinho, mas é o corpo de Cristo. É o sangue de Cristo. E isso foge do nosso entendimento humano. Só que isso passa a ser cada vez mais real, cada vez mais sensível para a gente, a partir do momento que a gente adquire essas graças, adquire os sacramentos que a igreja nos concede por meio desses 7 sacramentos. A gente adquire uma sensibilidade que nos leva a ter uma intimidade maior com Deus. E essa intimidade nos leva cada vez mais, de uma forma mais fácil, estar mais próximo dele. De uma forma mais fácil, renunciar às nossas vontades. De uma forma mais fácil, curvar a nossa inteligência. Então, os sacramentos eles servem justamente para isso. Os 7 sacramentos eu já falei para vocês, e ele, como eu já disse, não é um simples ritual. Então, você vai lá receber o sacramento do Crisma no final do ano, ou da Eucaristia, ou do batismo, ou os 3. Você precisa entender que aquele momento não é um ritual, como é no nosso aniversário cantar parabéns, né? Você já viu um aniversário sem parabéns? Um aniversário que ninguém canta. Parabéns pra você. É um ritual cantar parabéns em qualquer aniversário. É tipo uma regra, né? Precisa cantar parabéns em um aniversário. É um ritual. Só que os sacramentos, eles não são simples rituais. Eles têm um rito ali, tem uma ordem, tem coisas que precisam ser feitas. Mas ali acontece uma ação divina. O Espírito Santo entra em você e coloca aqui dentro de você coisas que você nunca teve e que nunca mais você vai deixar de ter. É isso que acontece quando você recebe um sacramento. Você recebe graças que você nunca teve e nunca mais você vai deixar de ter. Elas podem passar a ser inativadas, não apagadas. Então vamos supor que em algum momento, Deus me livre, você se distancie da igreja. Nesse momento de distanciamento, você não vai estar alimentando essa graça. Então ela vai ser anulada. Mas a partir do momento que você quiser reacender ela, ela vai ser reacendida. Porque ela nunca vai ser apagada, ela sempre vai estar dentro de você. É uma tatuagem na sua alma. Então essa graça que é infundida na sua alma, ela é infundida para que 2 objetivos sejam alcançados. Primeiro, apagar os seus pecados passados. E segundo, tornar a sua alma mais íntima de Deus. Esse é o objetivo de todo sacramento. Apagar os seus pecados passados e tornar a sua alma mais íntima de Deus. E se sua alma está mais íntima de Deus, vai ser mais fácil, vai ser mais leve o seu processo de santificação. Vai ser mais fácil, vai ser mais leve cumprir os mandamentos. Vai ser mais fácil, vai ser mais leve observar os dogmas. Vai ser mais fácil, mas vai ser mais leve fazer orações certas, que estão direcionadas àquilo que Deus quer dar para a gente.
Deus poderia simplesmente fazer uma chuva lá no céu que cai e vai e dá para a gente todos os sacramentos. Mas Ele não quer. Ele quer que a gente busque por esses sacramentos. Ele quer que você esteja aqui assistindo esse vídeo, conhecendo mais sobre Ele. E depois de estar preparado, receber aquele sacramento. É por isso que você não pode receber o sacramento caso você não esteja preparado. É por isso que existe um limite de faltas aqui. E se você estoura esse limite, você não pode mais receber o seu sacramento. Porque você não vai estar preparado. Você não vai estar preparada. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, para te ajudar. Se você faltou em algum dia, por qualquer que seja o motivo, você não vai deixar de estar preparado, porque eu estou gravando esse negócio aqui para você assistir. E de certa forma se preparar. Tá bom? E para finalizar, existem 3 tipos de sacramentos. Eu falei para você aí, os 7 sacramentos da igreja, e eu quero falar quais são os 3 tipos de sacramentos. Primeiro, sacramentos da iniciação cristã. Dentro desse primeiro tipo de sacramento, a gente tem batismo, eucaristia e crisma. Então, são sacramentos da iniciação cristã. Isso quer dizer que todo católico, todo cristão precisa ter esses 3 sacramentos. É o início. Se eu ainda não cumprir nem o início, eu não sou um católico completo. Não sou um católico preparado. Então, preciso ter esse início, essa iniciação, para ser um católico preparado a seguir os mandamentos de Deus. Segundo tipo de sacramento, sacramentos de cura. Temos 2 sacramentos de cura. Primeiro, a confissão, que nos cura dos nossos pecados. E segundo, a unção dos enfermos, que é o sacramento de cura física. É o sacramento para os doentes, pessoas que não necessariamente estão prestes a morrer, mas pessoas que estão muito doentes. Chama o padre, ele vai fazer o sacramento da unção dos enfermos e você dali, segundo a vontade de Deus, vai ficar curado ou vai ficar curado pelo menos espiritualmente para que esteja preparado para ou voltar ou retornar para o caminho de santidade aqui na terra ou está preparado para ser recebido por Deus depois da sua morte. E terceiro tipo de sacramento é os sacramentos de serviço, que são 2, matrimônio e sacerdócio. O sacerdócio é um matrimônio com Deus, porque o padre passa a ter uma vida dedicada para Deus. Então esse é um sacramento de serviço a Deus, da vida inteira. E esse é um sacramento de serviço também a Deus, só que por meio do matrimônio. A mulher que serve o marido com o objetivo de ser um casal cristão exemplo que no final vai glorificar a Deus e ele com certeza vai frutificar a vida desse casal. O marido que serve a esposa com o objetivo de ser ser um casal exemplar para glorificar o nome de Deus. Não só por meio das suas ações, mas também por meio dos frutos que Deus dá para aquele casal. Eu não sei se você é casado ou não, mas existem muitos desafios no casamento, não é? E ali nesse sacramento do matrimônio, por isso que o casal precisa também se casar na igreja. É tão importante quanto se casar no cartório, casamento na igreja. O casamento precisa acontecer na igreja para que esse sacramento do matrimônio seja concedido ao casal. E ali nos momentos de tribulação, de dificuldade na vida do casal, a resolução desses problemas sejam mais leves, mais fáceis, porque o Espírito Santo concedeu esse dom ao recebermos o sacramento do matrimônio. Tá bom? Explicando um pouquinho mais detalhado também os 3 sacramentos da iniciação cristã. O batismo, ele nos limpa, ele cicatriza a ferida que o pecado original causou em toda a alma humana. Contextualizando, quando Adão e Eva pecaram e fizeram acontecer o pecado original, esse pecado original, ele criou uma ferida na humanidade. É por isso que todo ser humano que nasce, é um bebê de um dia, ele tem o pecado ali. É por isso que se chama pecado original.
Pecado original não é de original ou falso. Pecado original é de primeiro pecado. É o primeiro pecado, por isso que se chama original. O original vem do, sei lá, o latim ou grego, sei lá de onde vem, mas quer dizer primeiro. É o primeiro pecado. Então, a consequência do primeiro pecado é uma ferida na alma da raça humana. Toda criança, tendo um dia ou mais, tendo um minuto ou mais de nascimento, estando na barriga da mãe ainda, já possui na sua alma o pecado original. E é o batismo que cicatriza essa ferida, porque essa é uma ferida aberta na alma humana. O batismo cicatriza essa ferida. O batismo não apaga a ferida. Porque mesmo depois do batismo, a gente ainda é arrastado pela nossa vontade. Sabe aquela desordem que eu falei que o pecado original trouxe para a nossa alma? Fazendo com que o nosso corpo domine, a nossa vontade domine a nossa alma. Então, se o batismo curasse, a gente colocaria a alma em ordem de novo e a alma dominaria o corpo. Mas não é isso que acontece. Eu sou batizado toda hora, eu estou me pegando aí, caindo nas minhas vontades. Então, a ferida ela não é curada, ela simplesmente é cicatrizada. Ela passa a doer menos, ela passa a incomodar menos, mas ela ainda precisa ficar sob observação, que ela ainda nos incomoda. Então o batismo serve para cicatrizar, o Espírito Santo entra e nos torna filhos de Deus, parte do corpo místico de Deus, que nós já falamos em aulas, em encontros anteriores, e também cicatriza o pecado original. Segundo, Eucaristia. A partir do momento que nós recebemos a comunhão, nós estamos comungando o corpo de Cristo. Todo alimento que entra no nosso corpo, ele vira vitaminas, vira fibras, vira células. Ele literalmente vira a gente. Então um pãozinho que eu como vai virar Lucas dentro de mim. Um chocolate que eu como vai virar Lucas dentro de mim. Aquilo que é bom é aproveitado, aquilo que não é bom é expelido. Então, quando a gente comunga, o corpo de Cristo está virando parte de nós. É por isso que a gente não pode comungar em pecado. Precisamos estar preparados para receber aquela divindade que está entrando no nosso corpo. O divino está entrando no nosso corpo. E a gente precisa estar preparado para isso. Então, o corpo de Cristo se torna Lucas. E ao se tornar Lucas, eu consigo executar melhor aquilo que Deus espera que eu faça. Eu consigo com mais facilidade curvar minha vontade, curvar minha inteligência. Por quê? Porque eu estou empoderado do corpo de Cristo. Então, essa é a importância da Eucaristia. Quando recebemos a Eucaristia, temos a alma alimentada. Estamos mais dispostos a fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Que a nossa alma está com a barriga cheia. É tão importante a Eucaristia para a nossa alma quanto o arroz e feijão, a comida, o alimento é para o nosso corpo físico. E o Crisma, ele nos possibilita receber os 7 dons do Espírito Santo. Quais são os 7 dons do Espírito Santo? Vamos ver se eu vou conseguir lembrar aqui dos 7 de cabeça. Sabedoria, entendimento, ciência, temor de Deus. Tem outros 3 que eu não vou me lembrar. Você acha que é importante ter sabedoria para tomar melhores decisões? Você acha que é importante ter o dom da ciência para entender melhor como as coisas funcionam e como tudo isso colabora para o projeto de Deus? Você acha que é bom ter o entendimento, o dom do entendimento divino, para a gente entender o que é de Deus, o que não é de Deus? Essa vozinha que está falando aqui na minha cabeça é Deus ou é uma tentação? Você acha que é importante ter aflorado na sua alma o temor de Deus
para a gente deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus, que a gente teme, e não só por medo, porque a gente sabe que Ele se doou, Ele se deu a vida por nós. Isso também está dentro do temor. E os outros 3 sacramentos que eu não lembro de cabeça, mas que você vai pesquisar quando a gente finalizar esse nosso encontro, eles vão nos empoderar para conseguir com maior facilidade estar firmes no caminho da santidade, cumprir os mandamentos, curvar nossa vontade, curvar nossa inteligência. Então é isso que a gente recebe por meio do sacramento do Crisma, os 7 dons do Espírito Santo, e entra dentro de nós, coloca essas tatuagens que quando são ativadas, se você não ativa, não adianta, não vai ajudar em nada, você vai ter aqui o poder da sabedoria, mas não está usando. É que nem receber um relógio e deixar guardado. Você não usa. Que nem se eu tiro meu óculos, minha visão não fica tão boa. Imagina, se eu ganho esse óculos de presente e não uso. Eu tenho a possibilidade de enxergar as coisas melhores, mas não enxergo simplesmente porque eu não estou usando o óculos que eu ganhei de presente. É a mesma coisa que acontece com os dons do Espírito Santo. Você vai receber o presente no dia do seu crisma, mas se você não usar esse presente, ele não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então é importante alimentar aquela sabedoria. Como alimentar? Você vai buscar essa informação. Como alimentar o temor a Deus? Você vai buscar essa informação. E a busca por essa informação é colocar em ação as obras da fé. Beleza? Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesse nosso encontro de hoje. Eu espero que tenha sido frutífero para vocês. Vamos finalizar. Que Nossa Senhora coloque a mão sobre nossas jornadas, que a gente possa alcançar o caminho da santidade, renunciar nossas vontades, renunciar nossa inteligência, e que tudo isso aconteça em nome de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.